Fala comigo, torcedor regatiano, aqui é Ronaldo Barbosa, falando no YouTube. Siga agora a gente no canal Ronaldo Barbosa, eu trago informações do CRB. Já começa deixando o seu like e vamos falar sobre a notícia da semana. Gum Guerreiro, coordenador técnico do CRB. Para começar essa visão de Gum Guerreiro como coordenador técnico do CRB, me vem na cabeça, desde a demissão da Ari Barros, que no CRB existe uma falta, um vácuo de comando. E acredito que Mário Marroquim faz essa escolha justamente para trazer a imagem de um ídolo recente, considerado ídolo recente por muitos torcedores, que foi um exemplo dentro e fora de campo. Alguns, em todos os clubes que ele passou, ele sempre foi conhecido como exemplo, na maioria das vezes foi capitão desses times, e é uma visão que o torcedor sente até falta de uma liderança, de alguém que bata no peito e diga: vamos jogar, vamos trazer essa garra, essa dor de perder uma partida. Foi o que faltou muito nesse primeiro semestre. O CRB perdeu 11 partidas, não venceu, 11 ficou, o CRB ficou 11 partidas sem vencer, o que foi muito complicado. Galo que parecia que não ia engrenar, e de repente a partir da saída de Ari Barros, o time começou a engrenar, o ambiente começou a ficar melhor. Alguns jogadores até começaram a desempenhar melhor a sua função. Jogadores que estavam apagados começaram a se recuperar. E, cara, foi estranho. Foi realmente estranho essa saída. A partir da saída tem uma mudança de chave tão abrupta. E o que a gente pensa é que no CRB existia alguma coisa que incomodava os jogadores. Não sei se Ari Barros era uma pessoa que não tinha esse trato da bola com os jogadores, se era um cara que cobrava muito, se era um cara que não tinha jeito em conversar com os jogadores, ou era um cara muito permissivo. A gente não tem essa informação. Mas o que eu acho que essa contratação é o antagonismo, entendeu? Ari muito permissivo, um guerreiro um pouco mais sério, um pouco mais com perfil de cobrar. Ari Barros nem tanto um cara da bola, mas um guerreiro, um jogador que foi experimentado, foi campeão no Galo e tem moral com o torcedor. São paralelos. Agora, o que a gente espera do Gum? Na minha visão, eu espero do Gum uma pessoa que seja mais aquele símbolo que o clube tem dentro da sua organização. Gum ser aquele cara que seja o para-raio da diretoria. Mesmo em meio às críticas, um jogador que tenha um peso, alguma relevância na história do clube, faz com que a torcida seja até um pouco mais permissiva, que a torcida consiga segurar um pouco mais, pelo perfil até que Gum tem, e demonstrou como foi jogador, desde a sua entrega, desde a sua liderança em todos os clubes que ele participou. E isso é algo que, para o torcedor regatiano, é uma coisa que traz uma esperança. Aquela esperança de fazer os jogadores sentirem a derrota, uma seriedade a mais, uma pessoa séria, uma pessoa que consiga cobrar, consiga ser esse elo entre a diretoria e os jogadores, entre o torcedor fora de campo e a diretoria. Aquele cara que seja o termômetro do clube. Mas o que me preocupa é que nos últimos anos essa história de colocar ídolos na condição de coordenação técnica, de diretoria em certos clubes no Brasil não deram tão certo. Eu pego um exemplo do São Paulo. São Paulo fez o triunvirato. Lugano,
campeão do mundo pelo São Paulo, Raí, campeão do mundo, bicampeão da Libertadores, e Ricardo Rocha, campeão brasileiro pelo São Paulo. Cara, no início, muita gente colocou, não, é um resgate da história do clube, são jogadores que fizeram história, vão cobrar o elenco, vão mostrar o que é o clube de verdade. Só que, depois de poucos meses, o que era esperança se tornou decepção. E a gente vê nesse modo de agir, desses exemplos, que houve uma grande dificuldade entre separar o jogador, o ídolo, do coordenador técnico, do executivo de futebol, e geralmente não deu certo. Lugano brigou com o Ricardo Rocha porque tomou uma decisão que um discordou do outro. E, haver discordância sempre vão haver dentro da diretoria. Sempre vão ocorrer. Mas o perigo disso é que pode queimar a história de Gun no CRB e também pode salvar a história de Mário Marroquim no CRB. É aquele paralelo. Ele é foi o jogador que é hoje o coordenador técnico, mas a gente não sabe como vai ser. Se ele vai saber separar, se vai saber ser algum guerreiro jogador, ou vai ser algum coordenador técnico. Se ele vai conseguir separar esses dois lados. Porque ele é um cara que vai chegar com muita moral dentro do elenco. Mas como vai ser um guerreiro? Vai ser o guerreiro de campo, o guerreiro coordenador. Como ele vai conseguir cobrar os jogadores? De que maneira ele vai chegar e vai entrar no meio do grupo? Até que ponto ele pode atrapalhar ou ajudar Eduardo Barroca sendo esse perfil de liderança? É um pouco complicado traçar um paralelo que deu certo no futebol nesses últimos tempos, né? Sei que as dificuldades sempre vão existir nesse caminho chamado futebol. A torcida tem esperança de uma mudança de postura do clube, dos jogadores. E a gente tem muito essa ideia de não, vamos trazer um jogador xerifão, vai ser o coordenador técnico, vai ter a chave do vestiário. Isso no futebol eu acho que não existe mais. O que existe são juntar as valências, as qualidades, tanto do treinador, diretoria, treinador, quem for, e juntarem a visão para um objetivo melhor. No CRB, o objetivo principal que a torcida quer é um acesso à Série A. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas vamos confiar. Gun está no CRB, Gun está chegando para ser o coordenador técnico. E as cenas dos próximos capítulos que vão definir se será uma escolha boa ou será uma escolha que destruirá a imagem de Gun no CRB.